Só vamos falar do transtorno depressivo, da depressão, né? Que é uma doença que está no dia a dia do consultório de todo médico. 5 a 7% da população tem essa doença. Uma doença crônica que na maioria das vezes não tem cura, mas tem controle, que você pode passar por períodos piores, períodos melhores, mas quem tem tendência a ter ela vai aprender e vai ter que entender a conviver com essa doença, né? E vamos para o primeiro problema grande que está no dia a dia da gente, de todo mundo, eu que sou médico, de outros médicos, de várias pessoas. Primeiro, entender que as doenças de saúde mental são doenças como outras qualquer. Você precisa dar o diagnóstico. E aí vem a primeira confusão. Por quê? Existem doenças, cada doença tem a sua forma de dar o diagnóstico. Vou dar exemplo para vocês. Todo paciente, a gente ouve a história, a gente faz o exame físico, e num determinado momento você precisa dos exames complementares, que é uma ressonância que eu peço, no caso de uma coluna, eu mostro para o paciente, então a hérnia aqui comprimida, eu mostro uma coisa muito objetiva, e o paciente consegue pegar isso, né? Você tem um câncer de mama, o médico vai mostrar lá a sua mamografia, mostrar a área, mostrar a ressonância, e vai dizer que vai tirar aquela lesão. Esse tipo de doença aqui, a forma de diagnóstico, ela é muito objetiva, seu colesterol está lá 300, o médico mostra o normal até tanto, então está alto, sua pressão. Você, ou como qualquer outra pessoa, consegue entender a lógica e o diagnóstico dessa doença. As doenças de saúde mental, a forma de diagnosticar dela e como você confirma a doença, ela não é baseada no exame único. Em primeiro lugar, para vocês entenderem, existem sim, de forma organizada, trabalhos mostrando o que acontece no cérebro da gente quando você tem um transtorno depressivo. Áreas de maior captação, áreas de menor, mas esses tipos de testes, são testes, vamos colocar assim, mais objetivos, eles são feitos em campo de pesquisa. Você fala assim, por que, Júlio, são campo de pesquisa e não estão no dia a dia? Porque é uma área muito nova da medicina, é muito recente, são as últimas décadas, por isso que os anos 2000, início deles é chamado da década do cérebro, né, que foi quando a gente começou a aprender a fazer esses exames. Só que são exames muito caros, exames que não estão na prática no dia a dia da gente, são utilizados apenas de pesquisa, até porque a gente está aprendendo como utilizar eles para diagnosticar as pessoas. Mas o diagnóstico clínico da depressão, ele é feito por mais de século. Então, assim, por mais que você não dê relevância ao médico ouvir sua história, te perguntar, ele preencher um checklist dizendo ela tem falta de vontade de fazer as coisas, como é que está o sono dela, como está a alimentação, como ela está se sentindo, está sentindo com vontade de fazer as coisas, como está a higiene pessoal. Você percebe que assim, esse checklist faz a gente fechar diagnóstico de doença com a mesma precisão de exames clínicos que você faz para ver se um paciente tem infarto ou não. Então não existe forma de diagnóstico que é melhor ou pior. Se você faz um eletro para diagnosticar um infarto, você ouve uma história clínica do paciente para fazer o diagnóstico de depressão. Isso não faz que o diagnóstico da depressão seja mais impreciso do que o diagnóstico de infarto. São formas diferentes de diagnosticar. E aí vocês percebam, né? Eu estou dizendo das doenças com maior incidência na população. Depressão. E as pessoas não conseguem entender e às vezes nem acreditam. Eu canso de ter paciente que fala assim, Júlio, acho que hoje em dia os médicos estão dizendo que todo mundo está com depressão. O médico às vezes ficam inventando que as pessoas estão com depressão. E eu falo que não, na verdade, hoje em dia, o que aconteceu? Nosso conhecimento aumentou. Segundo lugar, as pessoas se preocupam mais e sabem mais sobre esse diagnóstico. Terceiro lugar, as pessoas se preocupam mais com a qualidade de vida. Então, se vocês perceberem, décadas atrás, uma pessoa que estava depressiva, a família deixava em casa. Ela não fazia nada, ela deixava de trabalhar, dizia, fulano não está bem da cabeça. E pronto. Hoje em dia, não, a pessoa quer saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, que tratamento. E aí, as farmacêuticas também investiram muito, por ser uma doença comum, em formas de tratamentos diferentes. Então, hoje a gente tem dezenas de medicações diferentes para tratar a depressão. Uma mais forte, outra mais fraca, uma que trata de um jeito, outra num caminho, uma mexe com um neurotransmissor, outra mexe com outro, né? Então, a gente, com esses exames funcionais, tudo isso, a gente começou a entender o mecanismo da depressão no nosso cérebro. E as farmacêuticas, né, e os pesquisadores começaram a fazer medicação para mexer nesse mecanismo. E aí, o que acontece? Medicações diferentes, agindo de forma diferente para pacientes que têm queixas diferentes. Então, tem aquele imaginário das pessoas, todo remédio de depressão é da impotência, então às vezes o homem fica com medo de tomar medicação. Não, tem tipos diferentes de medicação, com efeitos diferentes. As medicações hoje, tem muita medicação moderna, com menos de 10 anos de uso,
que funciona com a vantagem, com outra vantagem, não é para todo mundo, né? Então perceba, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que depressão é uma doença, como outra qualquer, que segue critérios diagnósticos, como outra qualquer, que tem pesquisas e pesquisadores fazendo centenas de trabalhos todos os dias para entender melhor e ver como se trata. E quem faz isso vai ser o médico. E aí tem um outro aspecto que a forma de tratamento pelo cérebro da gente ser tão complexo, existe uma série de especialistas para isso. Que vai envolver o psiquiatra, que vai envolver o psicólogo com várias linhas de tratamentos diferentes, né? Psicoterapia, comportamental. Então perceba que isso vai ter um monte de ramo, que às vezes você que está aí, que é leigo no tema, não vai ter compreensão disso. Mas normalmente o médico vai te tratar de várias formas, vão envolver essa parte, porque o que acontece? Nosso cérebro, como ele tem várias conexões, estímulos diferentes podem melhorar alguns tipos de conexões. Então, assim, o paciente tem uma bala emocional, o paciente tem um problema, esse fato de você pensar sobre o problema, discutir sobre o problema, você tem um psicólogo que vai te traçar ou ajudar a criar estratégias de resolução daquele problema, isso também vai ajudar. É comprovado cientificamente que o tratamento do psicólogo, da psicoterapia, do terapia comportamental, melhora a qualidade de vida do paciente. Não há questionamento sobre isso. Então, por isso que é muito relevante você ter esse tratamento multidisciplinar, tá bom? Não deixe seu preconceito, sua ignorância numa área, deixar você ter alguém que você ama ou você mesmo buscar tratamento. Trate porque, normalmente, um paciente que tem depressão ele não vai morrer por causa disso. Claro que tem um risco de suicídio, mas é uma minoria de pessoas, apesar de ser significativo, a gente fica preocupado quando alguém tem depressão, risco de suicídio, mas tira muita qualidade de vida. A grande maioria das pessoas que têm depressão, elas não vão se suicidar. Tem que ficar atento a isso, mas não é o que vai acontecer. Mas são pessoas que às vezes passam décadas com uma qualidade de vida terrível. Não tem vontade de viver, não tem vontade de fazer nada, fica trancado no quarto, não sai, às vezes termina casamento, destrói uma família, destrói os filhos, porque a pessoa não está se sentindo bem, e às vezes por ignorância, tanto do paciente como da família, que não procurou ajuda médica, tá bom? Espero que tenha ajudado, sei que esse tema não é tão comum de eu falar aqui no canal, até por ser neurocirurgião, mas é um tema tão comum no nosso dia a dia que a gente tem que falar sobre esse tema para desmistificar muita coisa. Espero que tenha ajudado.